Presidente, gostaria de abrir aqui espaço para o Igor Damasceno, jornalista da equipe da TMC em Brasília, fazer uma pergunta para o senhor. Igor, bom dia, bem-vindo aqui à nossa conversa. Obrigado, Joana. Bom dia, presidente. Prazer falar com o senhor. Bom dia a todos. Presidente, vamos falar agora de um outro problema, uma outra reclamação da nossa população, que é a segurança pública. Daqui a pouco o senhor estará presente no Palácio do Planalto para o anúncio do pacote contra as facções criminosas. Só que fontes ligadas ao governo federal afirmam que esse pacote, na verdade, é uma medida que foi tomada pelo governo ao perceber que, supostamente, a PEC da Segurança Pública acabou ficando um tanto parada ali no Congresso Nacional, deixada de escanteio. Foi isso que a fonte disse, justamente para dar lugar a outras pautas consideradas mais ideológicas. A gente sabe que a PEC da Segurança Pública agora está ali no Senado Federal, já está parada há 2 meses no Senado, mas a fonte disse que parlamentares da oposição, tanto do Senado quanto da Câmara, estariam se juntando para travar a PEC da Segurança Pública, porque ela seria uma grande aposta do governo federal para ganhar capital político, haja vista que esse é um ano eleitoral. A minha pergunta para o senhor é se chegou aos ouvidos do senhor, se de fato existe ali essa organização de parlamentares da oposição para não pautar, para não dar mais ênfase na PEC da Segurança Pública e fazer com que o governo tenha a imagem desgastada. E também qual a importância de termos o Congresso Nacional em um anúncio como esse que vai ser feito daqui a pouco. Obrigado. Quando eu assumi a presidência da Câmara, eu procurei priorizar a pauta da segurança pública, porque essa é uma pauta da sociedade brasileira. Toda e qualquer pesquisa que você fizer, você vai ter como resposta segurança estando, se não na primeira prioridade, entre as 3 primeiras em qualquer estado do Brasil. Hoje o brasileiro, a brasileira vive numa situação e com uma sensação de insegurança, o medo de ir às ruas, o medo de poder usar um celular enquanto está caminhando por uma calçada, é você poder no sinal estar sempre assustado ali com medo de ser assaltado. Então nós vivemos uma sensação de insegurança. Aliado a isso, nós tivemos as facções criminosas avançando de maneira muito forte em todas as regiões do Brasil, justamente demonstrando aquilo que por muito tempo o Estado não quis enxergar, que é a organização dessas facções criminosas que, infelizmente, acabaram se infiltrando em praticamente todos os setores da nossa sociedade. Hoje essas facções elas estão presentes, infelizmente, aonde a gente nunca imaginava que estivessem. Estão controlando o território, estão controlando a entrada e saída de comunidades, estão controlando o acesso à internet, o acesso ao gás, estão, de certa forma, montando ali aquilo que, se nós não tomarmos uma posição, o Brasil tende a viver uma realidade que, infelizmente, outros países já estão vivendo, de um narco-estado. E isso só pode ser respondido com muita firmeza. Nós não podemos fechar os olhos para essa situação, nós não podemos esconder essa realidade e a primeira coisa, de certa forma, sensibilizar as autoridades do país que precisamos agir em conjunto, agir de maneira organizada, agir de maneira integrada para que a resposta seja dura, seja firme, de não compactuação com esse sistema que, infelizmente, hoje a nossa sociedade está vivendo, não é, com o avanço dessas organizações criminosas, muitas das vezes atuando com muita força em nosso país, interferindo em eleições, participando das decisões do país, levando em consideração desde a realidade municipal, passando pelos estados e chegando no âmbito federal. Então, essa priorização nós trouxemos para a pauta da ordem do dia da Câmara dos Deputados. Foram quase 50 projetos já aprovados na área da segurança pública, aumentando penas, podendo, de certa forma, estimular as nossas forças de segurança, as nossas polícias, podendo atuar contra o feminicídio, que é um problema também da segurança pública, que nós temos que trazer luz para esse tema, porque o ataque às nossas mulheres, o assassinato de mulheres no Brasil se tornou uma coisa corriqueira, os dados nos envergonham para o mundo, são mulheres que são muitas das vezes violentadas e atacadas todos os dias por ex-companheiros, por atuais companheiros, e as leis elas precisam funcionar coibindo esse tipo de violência, e nós atuamos também dentro desses projetos, primeiro na prevenção para evitar a violência contra mulheres, aumentando as penas
para quem comete qualquer tipo de violência contra as mulheres, colocando tornozeleira nesses agressores e podendo cumprir o entre os poderes, entre a Câmara, o Senado, o Supremo Tribunal Federal e o governo federal, de combate ao feminicídio. Então, é uma pauta que também nós temos compromisso e nós queremos mudar essa realidade no Brasil, fazendo a Lei Maria da Penha funcionar melhor, fazendo a Lei do Antes que Aconteça funcionar melhor, conscientizando nas escolas. Nós inauguramos a Sala Lilás na Câmara dos Deputados, justamente para demonstrar e sinalizar para o Brasil que a pauta do combate à violência contra a mulher para nós é uma prioridade. E eu destaco também, dentre as prioridades, e focando na sua pergunta, 2 projetos que nós conseguimos, dentre esses 50 projetos que nós aprovamos, com mais destaque. O primeiro, o projeto de lei antifacção, que foi encaminhado pelo governo federal. Na Câmara, nós escolhemos o relator, que foi o deputado Derrite, que até então era secretário de Segurança do Estado de São Paulo, e nós aprovamos talvez a resposta mais dura já dada ao crime organizado. Inclusive, nós chamamos essa lei de novo marco legal de combate ao crime organizado, dando o nome do ex-ministro da Segurança, Raul Jungmann, a essa lei, porque ela traz novas tipificações criminais, ela traz a chance de poder congelar os bens dessas facções criminosas que tentam, de certa forma, maquiar com atividades lícitas aquilo que é usado para lavar o dinheiro dessas facções que têm a sua receita forte com o tráfico de drogas, com a venda de armas, e nós precisamos dar aos órgãos de controle a condição de poder, de certa forma, sufocar financeiramente essas organizações criminosas, e tudo isso foi feito nesse projeto marco legal de crime organizado, que foi sancionado já pelo presidente da República e que dá não só às forças de segurança, mas ao próprio Poder Judiciário a condição de poder enfrentar de forma dura o crime organizado no nosso país. E a outra medida é a PEC da Segurança Pública. Na Câmara dos Deputados, nós demos total prioridade a essa matéria, aprovamos na CCJ, criamos a comissão especial e aprovamos no início deste ano, com mais de 400 votos, 490 votos, podemos dizer, a aprovação dessa PEC da segurança, que traz uma nova organização para a segurança pública do país, integra as atividades dos municípios, estados com a União, consegue fazer com que, de maneira estratégica, os dados possam ser compartilhados, que as forças de segurança a nível federal possam atuar de maneira mais veemente no combate ao crime organizado e, com isso, podemos dar ao próprio governo federal a chance de poder, de certa forma, também, com a criação do SUSP, que é o Sistema Único da Segurança Pública, poder financiar mais fortemente o combate ao crime organizado no país, porque nós não vamos ter avanço se não houver mais investimento, se não houver estratégia, se não houver inteligência, se não houver o controle das nossas fronteiras, se não houver o controle dos nossos portos, se não houver o estímulo para que as forças de segurança possam trabalhar de forma integrada, desde o guarda municipal, que está lá hoje na ponta, na rua, até o mais alto escalão aqui do poder da segurança a nível federal. Precisam olhar de forma integrada, de forma onde as ações elas tenham uma estratégia para dar à sociedade, a condição de poder viver em um país mais tranquilo. É por isso que eu tenho a convicção de que essa matéria da segurança ela deve continuar a ser priorizada por todos nós, para que a sociedade brasileira tenha a resposta que precisa e que cobra de nós, que somos responsáveis por representar essa sociedade aqui no parlamento, nos cargos que ocupamos através do voto popular e que temos a obrigação de responder dessa forma. Então é por isso que nós continuaremos a priorizar a pauta da segurança, continuaremos a dar total prioridade, porque é isso que a sociedade brasileira cobra de nós nesse momento.